Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O tema, para mim, peculiar, né, e um tema que, obviamente, é apaixonante também, porque fala daquilo que está ao nosso redor, né. Primeiro, sobre o sacerdócio, né. O sacerdócio é o que nós vivemos no nosso cotidiano, e às vezes tem essa concepção de sacerdócio. É o pastor, é aquele que está preparado aí para a obra de Deus, o chamado no coração de Deus, né? E o sacerdócio no lar. Obviamente nós vamos falar um pouquinho sobre o varão. O homem efetivamente é o sacerdote da casa. Mas cada um tem o seu papel, estabelecido por Deus dentro de uma família, dentro de um lar. Cada um tem o seu papel. Eu quero a mulher, os filhos, né? Tudo está englobado aí dentro desse sacerdócio da casa, né? Na colaboração ao sacerdócio do cabeça. Sacerdote, né, ele transmite a questão da autoridade, a autoridade e a santidade. São dois atributos fundamentais para um sacerdote. Ele tem a autoridade do Senhor ali, para exercer aquilo que o Senhor tem determinado, e a santidade, que é indispensável. O pastor Edmilson falou um pouco já, e eu quero pegar a linha e o gancho, como que quase que uma sequência do que o pastor Edmilson ministrou aqui, que eu acho que eu tenho certeza que o Espírito Santo é quem direciona todas as coisas, e o que ele ministrou aqui tem tudo a ver com o que nós vamos falar, e é uma sequência de raciocínio. Amém? Pai, obrigado, Deus, por este tempo, por esta oportunidade. É um privilégio, Senhor, estar aqui com os meus irmãos, podendo compartilhar um pouco de algo tão precioso, Senhor. Quebrantamento dentro dos lares, das famílias, Pai. O sacerdócio, Senhor, não ser negligenciado, Deus, na vida de um cristão, dentro de uma casa, de uma família de Deus, Pai. Muito obrigado pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos use conforme a Tua vontade, Senhor, soberana, absoluta, Pai. E também, Deus, cada coração aqui preparado para ouvir a Tua voz, da forma com que o Senhor tem determinado, Deus, de forma bem peculiar em cada coração, Pai, para aquilo que é necessário a cada um, Pai. A porção da Tua graça a cada um, Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido sacerdote, primeiro nós fomos constituídos por Deus como sacerdotes. Está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 6, na tua Bíblia, e Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai, a Ele toda a glória e poder para todos sempre. Amém. E Ele nos fez reis e sacerdotes. Os reis, obviamente, governam, e o sacerdote cuida das coisas do Senhor, da autoridade das coisas do Senhor. Então Ele nos fez rei e sacerdócio. Então nós temos autoridade de governo, nós temos autoridade de cuidar das coisas do Senhor. É importante que isso se destaque no teu coração. Tá? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, você vai ver também que nós fomos constituídos por Deus, versículo 5, capítulo 2, verso 5, nós fomos constituídos por Deus como sacerdotes, pedra viva, né? Sacerdotes, para oferecer um sacrifício agradável a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pedras vivas, sacerdotes para oferecer um sacrifício agradável a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, né? Anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, se você é um sacerdote, tem autoridade de anunciar as virtudes de Deus, você é um sacerdote e tem autoridade de anunciar as virtudes de Deus, para quem efetivamente que você vai anunciar essas virtudes? Em primeiro lugar, você não pode oferecer aquilo que você não tem. O pastor Edmilson terminou a ministração dele falando aqui sobre o coração. O questionamento, a interrogação do pastor Edmilson, por fim, né, no final da ministração dele, foi como está o seu coração. Nós estamos num congresso de líderes. E efetivamente a gente entende e imagina, né, que aqui tem líderes, homens e mulheres que já têm experimentado o que é a luta, o que é a guerra, né, o que é o coração de um líder. O pastor Edmilson falou sobre isso também, a necessidade da santidade, falou sobre Davi que governava uma nação, mas teve problemas, teve dificuldade com o pecado não pode ser omitido, o pecado tem que ser confessado, tem que ser limpo. Por quê? Porque você necessariamente tem que estar com o coração puro, você precisa ter o que oferecer. Não tem como você oferecer aquilo que você não tem. Aquilo vem de dentro para fora. Deus opera, Ele opera em nós e através de nós, de dentro para fora. Lá em Efésios 3 diz, olha,
nós somos corroborados pelo Espírito Santo, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, né, a conhecermos a plenitude do amor de Cristo em profundidade, comprimento, altura e largura, e é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo, termos o Espírito Santo, né? Não vos embriagueis com vinho, já contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, vivermos a presença do Espírito Santo, para podermos oferecer, sermos usados por Deus da forma com que Ele pretende nos usar. Para isso, Ele nos envia o Espírito Santo. Então é importante que dentro de você, você olhe para dentro, você toma a ceia do Senhor todo mês em função disso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso há muitos fracos e muitos doentes, e muitos que estão morrendo, que já morreram. Porque se nós nos julgássemos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que faz a diferença em nós é a palavra de Deus. Quando ela entra no nosso coração, nós traz o juízo para nós. O juízo, e somos repreendidos pelo Senhor, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Porque o mundo é condenação. E nós estamos debaixo de uma absolvição do Senhor. Absolvição do Senhor. Então a palavra nos repreende, o Senhor nos repreende, nos disciplina, nos corrige, para que não haja essa condenação. E para que nós nos permanecemos firmes, com o coração puro. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Ele afundou sobre os rios e afirmou sobre os mares. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo, na presença de Deus? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, e tampouco fala mentira ou jura enganosamente. É necessário que você, como líder, como um sacerdote, ou como representante do reino de Deus, você aqui, a nomenclatura é líder, essa palavra líder talvez não exista na Bíblia como líder, mas você sabe que você exerce um sacerdócio. Nós somos dispenseiros, é necessário que os homens nos vejam, está lá em 1 Coríntios 4, é necessário que os homens nos vejam como despenseiros, como ministros, despenseiros dos mistérios de Deus. Então você tem essa responsabilidade. Lá no Evangelho de Mateus 16, Jesus fala para Pedro, olha, sobre a tua afirmação que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado no céu. Isso tudo que eu estou falando é referente a sacerdócio. Nós somos sacerdotes de Deus, estamos aqui tomando conta das coisas de Deus, governando, tomando conta das coisas de Deus, do povo de Deus. Então é necessário que você tenha um coração puro. E como está o teu coração? Foi a pergunta que o pastor Edmilson fez. Porque o teu coração só pode oferecer efetivamente aquilo que ele tem. Não tem como, não existe outra forma. Lá em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus falando com fariseus, não era com discípulos, ele falava com fariseus. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, ele falava. Como pode vocês serem maus e falar coisas boas sendo maus? O homem bom, a boca fala que o coração está cheio. O homem bom tira de si um bom tesouro. O homem mau tira de si um mau tesouro. Pelas palavras que você disser, serás condenado ou justificado no dia do juízo. Tudo aquilo que sai de nós, para oferecer para alguém, para exteriorizar aquilo que nós temos dentro de nós. Se é o sacerdócio de Deus, nós amamos as coisas de Deus, vivemos as coisas de Deus. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Ele quem vive em mim. Ele quem vive em mim. O mesmo Paulo diz, olha, nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Então nossa mente, nosso coração, nossa alma tem que estar entregue a Deus. Você é um servo de Deus. Isso não pode ser só um privilégio de um sacerdote, mas é um privilégio do cristão. E efetivamente você acaba sendo um sacerdote de Deus também. Na tua casa, no teu lar, nos atributos que foram colocados na tua mão. Então entenda o que é o exercício do sacerdócio. Aonde está o teu coração? Como está o teu coração? Repito, na ceia você faz essa introspectiva, você olha para dentro de você exatamente para isso, para sondar o teu coração, para saber como está o teu coração e você continuar a tua comunhão com Deus, ter a tua comunhão com Deus, para poder você exteriorizar aquilo que está dentro de você. Porque a boca fala que o coração está cheio. Como está o teu coração? Importante que você saiba que Deus ele te conhece pelo coração.
Pastor Edmilson falou isso aqui, a boa eloquência, você pregar, ele tinha dificuldade outrora para ele poder ministrar alguma coisa numa sala de aula sequer, ele tinha dificuldade, mas depois ele se converteu, ele ministra a palavra, tem talento, existem técnicas que podem te aprimorar nisso, mas como está o teu coração? Porque quando você fala alguma coisa sem o teu coração estar cheio, está lá em Mateus capítulo 15, Jesus falando com fariseus também, que questionaram os discípulos, teus discípulos comem sem lavar a mão, quebrando as tradições, vocês estão preocupados com tradição, estão preocupados com tradição, bem profetizou Isaías sobre vós, que a boca fala, confessa, mas o coração está vazio, os lábios confessam o meu nome, mas o coração está longe de mim, se torna farisaísmo, quando você tenta apresentar aquilo que não está dentro do teu coração, quando tenta expor religiosidade, farisaísmo, aquilo que a gente tenta expor e não é, e não condiz com aquilo que está dentro do nosso coração. Aí a importância do coração do líder, da tua vida de dedicação a Deus, da tua vida de temor a Deus, de santidade a Deus, porque o sacerdote ele exerce a autoridade e o sacerdote ele exerce a santidade. É necessário, se é santo aquele que vos chamou, sede santos também em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo como eu sou santo, porque eu sou santo. E se tem por pai, aquele que sem acepção de pessoa, julga cada um segundo a obra, andai em temor, no teu coração em temor, em toda a vossa caminhada, em toda a vossa peregrinação, sabendo que não foi com ouro e prata que foste comprado a tua vã maneira de viver que recebeste dos vossos pais, por tradição, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você foi comprado, está lá em 1 Pedro capítulo 1, isso. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Então tem que haver santidade na tua vida. Não só pelo fato de ser um sacerdote, mas pelo fato de ser um filho de Deus. A tua vida é de santidade. E Ele enviou do Espírito dEle para corroborar com isso, para te dar a condição de ser santo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Agora, Ele te conhece pelo coração, não tem como enganar, porque é o Senhor quem esquadrinha os nossos corações. O nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? É o Senhor quem esquadrinha os nossos corações, dará a cada um segundo a intenção do coração. Não tem como fugir de Deus. Em algumas traduções diz que é corrupto e enganoso, outras que tem uma doença incurável. É só o Senhor quem pode trabalhar, quem pode lapidar, quem pode purificar o teu coração, para que você tenha o que oferecer e apresentar a Ele. E a palavra vem. Você ouve a palavra, você está na igreja, você lê a palavra, observa a palavra, não tem como enganar, porque ela vem como espada de dois gumes. Alma, espírito, nervo e medula, a discernir a intenção do coração e tornar todas as coisas claras, patentes diante daquele que nós temos que prestar conta. Não tem como enganar. Sim, sim, não, não. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Senão vamos virar religiosos, fariseus. Ele te conhece pelo teu coração. Quando efetivamente ele foi convocar um para ser rei, e exercer também de alguma forma o domínio, o governo das coisas de Deus também, e obviamente a gente pode considerar também um sacerdote, mas na concepção espiritual, obviamente, porque o sacerdote vinha da linhagem de Levi, e Davi era da tribo de Judá, mas ele governava sobre um povo, Deus escolhe ele como um governo, e manda Samuel até a casa de Jessé para dizer, olha, vai lá e unge um dos filhos de Jessé como rei de Israel. E Samuel foi, passa o primeiro, não é? Passa o segundo, não é? Olha, no primeiro, que era o primogênito ali, Deus já falou, Samuel, você está olhando para a aparência, para a estatura, eu vejo diferente, eu olho para o coração. Não é para a aparência, para a estatura, para a postura da pessoa, para o talento, da forma com que prega, da forma com que age, não, eu olho para o coração, a minha intenção é o coração. Não importa se tem talento, se no talento quem dá é Deus, tudo quem dá é Deus, tudo quem faz é Deus. Nós precisamos de um coração puro, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Se você procurar na palavra o que efetivamente Deus não tem, Deus tem tudo, Ele é dono de tudo, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, mas o que Ele tem que conquistar, o que Ele requer, o que Deus procura? Salmo 101, capítulo 101, verso 6, o Senhor procura os fiéis da terra, para que andem com Ele, os que andam no caminho reto, esses me seguirão. Ezequiel 22, 30, procurei alguém que estivesse na brecha, que tapasse o muro por esse povo. João capítulo 4, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque assim o Pai, os tais, o procuram.
em espírito e em verdade, quem esteja na brecha, quem tem um coração fiel. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele te conhece pelo coração, Ele vai te enxergar pelo coração, Ele vai te provar pelo coração, se efetivamente você pode ou não ser um sacerdote de Deus. Se você está preparado para ser um sacerdote de Deus ou não, é pelo coração que Ele te prova. Todos os mandamentos que hoje te ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e não morrais. E para que possuais a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. E que nesses 40 anos no deserto, eu vos humilhei, vos deixei ter fome, para saber aonde estava o teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. E para que você soubesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É no coração, é lá dentro, no teu íntimo, no teu interior, que Ele está observando, que Ele está olhando. Uma sequência de tudo aquilo que o pastor Edmilson falou. É lá dentro, Ele te prova pelo coração. Ele te sonda o tempo todo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, a tua mão sempre está sobre mim. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade. Ainda que eu fosse no mais profundo dos mares ali, nos fundamentos onde nascem as montes, porque a terra é formada de água e tem os montes, a terra, ainda que eu fosse lá, o Senhor estaria. Ainda que eu batesse as asas na alvorada, de manhã acordasse e batesse as asas, de onde me esconderei do Senhor? De onde fugirei do teu Espírito? O Senhor nos conhece pelo coração, Ele nos prova pelo coração. O sacerdócio está no coração, no coração. Então a grande pergunta é, como está o nosso coração como líderes? Aonde está o nosso coração como líderes? Porque tudo de Deus vem de dentro para fora. De tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele vai proceder as saídas da vida. Tira a tortuosidade da minha boca, porque quem tem o coração puro em Deus, a boca profere bênção. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 29 e 30 ali, né? Não pronunceis palavras torpes, que em nada venha trazer edificação para aqueles que a ouvem. Tira a perversidade da minha boca, arranca a tortuosidade dos meus lábios. Os meus olhos olhem direito, eu tenho foco, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Lá em Mateus 6 ele diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Porque os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será bom, será guiado no caminho bom. Se os teus olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Arranca a tortuosidade da minha boca, tira a perversidade dos meus lábios. Os meus olhos olhem direito, minha pálpebra não perca o foco. Tira o pé do mal. Tira o pé do mal, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tira o pé do mal. São características que você está ouvindo aqui sobre o sacerdócio. Porque em primeiro lugar, você precisa exteriorizar aquilo que você tem dentro de você. Agora, se você não tem dentro de você, você não tem o que oferecer. Porque nós oferecemos efetivamente aquilo que nós temos. Ou aquilo que nós somos. E aí entra na concepção de dentro para fora. De dentro para fora, ser cheio da presença de Deus. Ter o sacerdócio dentro do teu coração. Lá em Atos capítulo 1, Jesus, ele apareceu num prazo de 40 dias aproximadamente, falando tudo que era concernente ao reino de Deus, aos seus discípulos. Ele se apresentou depois de morto, na sua ressurreição, falando tudo que era concernente ao reino de Deus, e determinou que não se ausentasse de Jerusalém até que do alto fosse revestido da promessa. Porque João Batista havia batizado com água, mas eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E os que estavam em roda dele questionaram, mas Senhor, quando tu restaurarás a Israel? Estamos aqui debaixo de um domínio romano. Israel é a nação do Senhor. Quando restaurarás a Israel? Ele não nos compete saber o tempo nem as estações que o Pai determinou com seu próprio poder. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, o poder, e ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque é assim que funciona. Jerusalém é a tua casa, é a tua terra, é a tua cidade. Judeia é como se fosse o estado ali, né, da tua cidade. Samaria é um outro local, lá é campo inimigo já de Samaria, e até os confins da terra. Então você tem que começar de dentro para fora. Não tem como. Não pode exteriorizar aquilo que você não tem, vira farisaísmo, vira religiosidade, porque a boca pode falar, mas o coração está longe de Deus. Não vai causar efeito, não vai ter autoridade de sacerdócio, não vai ter governo de sacerdócio.
Porque é necessário que você esteja cheio de Deus, da presença de Deus, que você creia em Deus, que você viva Deus, que você respire Deus, porque essa é a vida do cristão. Todos quanto receberam, Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí você começa a exteriorizar isso, com a presença de Deus em você. E aí começa a exercer o teu sacerdócio, Jerusalém. E aí vai para a Judéia. Quando você acorda de manhã, quando você se depara com qualquer situação de manhã, a primeira pessoa que você vê é o teu marido, é a tua esposa, é o teu filho, é o teu pai. Começa agora o exercício do sacerdócio dentro da tua casa. De dentro para fora. De dentro para primeiro em você. Agora, o que você efetivamente vai ter para oferecer para a tua família? Que sacerdócio que você vai exercer sobre a tua família se você não tem as características necessárias de um sacerdote dentro do teu coração, dentro da tua vida? Você não vai ter muito o que oferecer. Esses dias mesmo lá na igreja recebemos pessoas, e é muito comum isso, filho de pastores, de tantas denominações, de tantos problemas, que não há exemplo dentro de casa. Filho de pastores, não estou falando nem de crente só, filho de pastores. Em que não há exemplo, que não há testemunho, que não há sacerdócio dentro de casa. E é triste, é muito triste. Agora, o que efetivamente, como sacerdote que somos, na concepção de tudo que foi colocado aqui, que não é difícil, O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, diz, olha, eu espero que vocês suportem a minha loucura, porque ser sacerdote, ser ministro é coisa meio doida de crente mesmo, isso é normal, né? Mas eu espero que vocês suportem a minha loucura, porque eu quero apresentar a saber uma igreja pura, virgem, a um noivo, a Cristo. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, sejam corrompidos os vossos sentimentos. Corrompidos, foi o perigo que o pastor Edmilson pregou aqui. Corrompidos os vossos sentimentos e se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque corremos o risco de banalizar aquilo que é o sacerdócio na nossa vida. Então, temos que viver em constante temor a Deus, em toda a nossa peregrinação. Agora, o que efetivamente nós podemos oferecer como sacerdote que somos? Se você é cheio do Espírito Santo, recebereis o poder que há de vir sobre vós. Você tem que exalar, exteriorizar o poder do Espírito Santo. A priori dentro da tua casa. Começa com a tua família. É o poder do Espírito Santo em você que vai exteriorizar isso e começar a conquistar a tua família. A fazer com que o sacerdócio aconteça dentro da tua casa. Porque o fruto do Espírito Santo, está lá, em Gálatas capítulo 5, 22 em diante ali. Fruto do Espírito Santo, amor, paz, alegria, humildade, fidelidade, lealdade, domínio próprio, são frutos do Espírito Santo. Isso tem que efetivamente ser exercido de dentro para fora. O Senhor procura os fiéis da terra que andem com Ele. Os que andam num caminho reto, esses me seguirão. A retidão no teu coração. É apresentada agora a tua família. A retidão é apresentada à tua família. Por quê? Se você observar lá, quando alguém almeja uma liderança, um episcopado, cuidar das coisas de Deus, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, diz, aquele que almeja o episcopado, se você quer ser um líder, um ministro de Deus, excelente coisa almeja. Que não seja avarento, homem de uma só mulher, não dado ao vinho, não espancador, não de torpe ganância, que traga aos seus filhos sobre sujeição e modéstia, que governe sobre os seus filhos na sua casa, sobre sujeição e modéstia, porque como que alguém pode cuidar da igreja do Senhor se não consegue cuidar da sua própria casa? Como que alguém pode cuidar das coisas do Senhor se não consegue cuidar da sua própria casa? Como que pode exercer o sacerdócio se a tua casa está numa bagunça? O exercício do sacerdócio não está acontecendo dentro do próprio lar, como é que vai acontecer fora? Como é que vai acontecer em Samaria, se Jerusalém está uma bagunça, se Judéia está uma bagunça? Não tem como. Repito, vira farisaísmo, religiosidade, eu posso aqui pregar e ser simplesmente uma palavra numa locução, num teatro ou numa apresentação, ou seja lá o que for. Não está no talento, está dentro do coração. Nós temos um sacerdócio como exemplo, está lá em Hebreus capítulo 10. Nós temos um sacerdócio como exemplo, entendam bem. Tendo ousadia para entrar no santuário de Deus, quando você chega na presença de Deus, no santo dos santos de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pela sua carne, temos um sacerdote na casa de Deus.
Cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, com o coração purificado da má consciência, o coração, o interior purificado da má consciência e o corpo lavado com santidade, com água limpa. Retenhamos a firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É de dentro para fora, tem que estar puro. Temos o exemplo do sacerdócio de Cristo. E o que temos para oferecer? Aquele que não cuida dos seus, e principalmente os da sua família, negou a própria fé, e é pior do que o infiel. Se você não consegue cuidar da tua família, está negando a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É pior do que aquele que é infiel. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que significa o sacerdócio? O poder do sacerdócio dentro da tua liderança, isso não é uma brincadeira. Você não foi convidado pelo teu pastor para fazer uma escola de líder, para fazer isso ou aquilo, para ser treinado, para ser lapidado, para simplesmente chegar lá e dirigir uma célula e ter uma ministração de edificação numa célula, ou fazer não, e doido para impor a mão sobre a cabeça de alguém para mostrar que você tem autoridade ou não. Perdão, pastor, eu posso ungir, não posso ungir, posso isso, não posso aquilo. Você precisa ter o coração em Deus. O líder precisa ter o coração voltado para Deus. Quando a gente vê aqui o pastor Hudson pregando, ministrando sobre as coisas de Deus, e você vê, meu querido, não tem como você enfrentar situações adversas como ministros de Cristo, se você não estiver cheio da presença de Deus. Preparados, efetivamente, não é na tua capacidade, mas na capacidade do Espírito Santo de Deus. Para isso precisa haver busca, precisa haver jejum, precisa haver oração, precisa haver quebrantamento, precisa haver busca a Deus. No mesmo capítulo 11 de 2 Coríntios, quando Paulo fala da simplicidade que é em Cristo, ele diz, olha, vocês são judeus, são hebreus, são ministros de Cristo, muito mais eu. Ele traz a responsabilidade para ele, muito mais eu, em naufrágios, açoites, perigos salteadores, 40 chibatadas menos uma por 5 vezes, perigo de falsos irmãos, e tantos perigos. Sois ministros de Cristo? Vocês estão preparados para passar por tudo isso? E ainda depois de tudo isso, e ele diz, olha, e agora a minha relação com Deus. Com Deus. Eu conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, foi até o 3º céus. E para que eu não me exaltasse na excelência das revelações, e ainda tem Deus tratando com a gente, né? Para que não se exaltasse, ensoberbecesse na excelência das revelações, me deu um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás a me esbofetear, cuja qual 3 vezes orei ao Senhor para que se afastasse de mim. Mas o Senhor me disse, não, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você é fraco, então você vai buscar força no Senhor ali. Foi o que o pastor Edmilson falou. Deus escolhe, Deus escolhe aqueles que parecem que não são incapacitados, para mostrar a glória dele. Para mostrar a glória dele. O sacerdócio de Deus é isso. É isso. E quando efetivamente você tem a tua família, você precisa crer nisso. E nunca, jamais, como sacerdote, seja homem, seja pai, seja mãe, jamais abrir mão da tua família. Porque é a promessa de Deus. Está testificado na palavra de Deus. Está testificado. Josué herdou as terras lá de Moisés. Jétro veio no momento que Moisés estava sem a família, brigou com a esposa, foi lá, tirou o povo de Israel, dos hebreus da mão dos egípcios. Quando o Jétro, o sogro dele, chega e fala, ó, está aqui. Êxodo 18, está lá, estão aqui os teus filhos e a tua mulher. É para estar do teu lado aí, camarada. Ele passa o bastão para Josué, Josué conquista as terras, todo aquele negócio todo, distribui as terras. Quando ele reafirma, lá no capítulo 24, finalzinho da vida de Josué, quando ele reafirma o concerto de Deus com o povo, ele diz o seguinte, olha, pois agora temeis ao Senhor e servi ao Senhor, quem é servo de Deus aqui? Servi ao Senhor em lealdade e em verdade, em fidelidade e verdade, e lançai fora os deuses que os vossos pais tinham da além do rio, e servi ao Senhor em verdade. Agora, se vos parece mal servir ao Senhor, façam uma opção: ou vocês servem aos deuses dos vossos pais da além do rio, ou servem os deuses dos amorreus em cuja terra estáis. Porém, uma coisa eu sei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa de Deus, está testificado, está no Antigo Testamento. Você vai lá para Atos 16 no Novo Testamento,
Quando Paulo recebe a mensagem do anjo do Senhor ali, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Ele vai para a região de Filipe ali. E entrando em Filipe, ele conhece uma mulher, vai até o lado do rio, com Silas, procurando um lugar onde se podia orar. Ele encontra com algumas mulheres, começa a conversar com aquelas mulheres ali. Uma delas é Lídia. E ele prega para aquela mulher se converte, ela e toda a sua família. Toda a sua família. E ela considera, olha, eu me converti, agora foi batizada ali, agora fique na minha casa. E Paulo permanece alguns dias na casa dela ali. E saindo para a oração, para o mesmo lado do rio, uma moça que era adivinha, começa a andar atrás de Paulo, no deboche. Esse é Paulo, veio nos pregar a salvação do Deus Altíssimo. Esse é Paulo, veio pregar a salvação do Deus Altíssimo. Depois de alguns dias, Paulo repreende, vira para ela e fala, sai em nome de Jesus. E aquele demônio de adivinhação sai daquela mulher. E aquela mulher dava muito lucro na sua cidade, para os magistrados daquela cidade. E aqueles magistrados, vendo que o seu lucro tinha desabado, que o dinheiro tinha caído, porque aquela mulher não adivinhava mais coisa nenhuma, era coisa do capeta, rasgam a roupa de Paulo e Silas e põem para açoite na praça pública. Açoitam a Paulo e Silas em praça pública. Chamam o carcereiro, encarcerem. E por volta da meia-noite, naquela prisão aproximadamente, Paulo e Silas cantavam, louvavam o Senhor, salmodiavam o Senhor, e todos os presos estavam atentos ao louvor de Paulo. E de repente veio um terremoto naquele lugar, e as cadeias se romperam, e aquele carcereiro, no escuro, naquela escuridão, pegou a espada e tentou se matar, e Paulo, não faça isso, todos estamos aqui, ninguém vai fugir, não se preocupe, ninguém vai fugir. Ele, me dá luz, que eu não enxergo nada. E levantaram algum facho de luz lá para ele. Falou, o que é preciso? O que é necessário para que eu conheça esse Jesus? Olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Existe promessa, a perseverança. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverem em oração. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter aflição. Às vezes um outro da família, um filho, quer desvirtuar para cá, para lá. Mas filho, é a herança do Senhor, não abra mão da tua casa. Não abra mão da tua casa. Tem que haver sacerdócio dentro da casa. Sacerdócio dentro da casa. É onde entra o papel do sacerdócio, a ativação do sacerdócio dentro da casa. Paulo dá toda a receita, está lá em Efésios capítulo 5, mulheres, sede sujeita aos vossos maridos, como o Senhor. A sujeição da mulher, ela não rebaixa a mulher. A sujeição da mulher dá um ministério para a mulher dentro do sacerdócio da família. É fundamental, qual você sabe, o papel da mãe, da mentora dentro de casa, tem o seu papel, porém a visão está no sacerdócio do marido. Não tem como haver duas visões, porque há uma divisão. Mas a visão, só que está lá em Gênesis capítulo 2, olha, não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho faz bobagem. O homem sozinho não sabe, ele pode ter a autoridade, ele faz bobagem. Então, far-lhe-ei uma companheira, uma adjuntora, que ele seja idônea, que esteja com ele. E lá em Efésios capítulo 5, Paulo fala, olha, mulheres, sede sujeito aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Lá em Provérbios 14, onde que a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói com suas próprias mãos. Sabedoria do exercício do sacerdócio, da posição da mulher dentro de um lar. Sabedoria. Quando você, não vou poder retratar aqui, porque o tempo não nos comporta isso, mas começa a olhar para a história da Bíblia. Você vai lá, 1 Samuel 25, depois dá uma lida ali, na história de Abigail. Nabal, aquele endemoniado. A Davi havia ajudado os seus homens a tosquear a ovelha no campo, protegido os homens de Nabal. Depois vai pedir comida para Nabal. Nabal se nega. O nome Nabal já é o cara endemoniado mesmo. Nabal se nega a dar comida para Davi. Davi vem com seus soldados, 600 homens, 200 tomando conta das coisas e 400 avançando para destruir a casa de Nabal. Não sobraria nenhum menino. Nenhum menino. A Bíblia diz. Só que um dos servos de Nabal diz a Abigail, olha mulher, minha senhora, Davi esteve aqui, os homens de Davi estiveram aqui, queriam comida. Aí o nosso senhor Nabal, sabe Nabal como é que ele é? Abigail pegou comida, eu estou resumindo a história, levou e foi ao encontro de Davi. Quando ela encontra Davi, ela chama Davi, traz a responsabilidade para ela, porque sacerdócio da casa,
bananão que era Nabal, né? Era todo cheio de marra, só que era um endemoniado, não tinha nada de Deus na vida, né? E a mulher assumiu aquela posição, aquela postura, se colocou como intercessora naquele momento, falou: Davi, você vai ser rei. Eu estou resumindo as minhas palavras aqui, depois você lê a história ali, 1 Samuel 25, Davi estava no campo, capítulo 24, ele tem Saul nas suas mãos para matar, 26, no capítulo 26 de novo, tem Saul nas suas mãos para matar Saul, no capítulo 25, lá no meio, acontece a história de Nabal e Abigail. E ali, ela fala para Davi: Davi, você daqui a pouquinho, o Senhor tem sido contigo, o Senhor tem te guardado e te protegido onde você põe a mão. Deus tem sido contigo, daqui a pouquinho você vai ser o rei dessa nação de Israel. Agora poupe de derramar um sangue inocente, porque você bem sabe do meu marido, o nome dele já diz tudo, Nabal. Davi se quebranta naquele momento e fala: mulher, me livraste de tocar em sangue inocente. E considera aquela mulher, pega aquela comida, aquela mulher volta. Quando ela retorna para a sua casa, está uma festa, como festa de rei, a Bíblia diz. Uma festa como festa de rei. E ela espera. Ela não fala com seu marido. Nabal havia colocado uma festa naquela casa. Ela espera até o dia seguinte com sabedoria, porque ele estava bêbado. E no dia seguinte, depois que a bebida havia saído dele, ela vai e conta tudo para ele o que tinha acontecido, que eles iam ser exterminados por Davi. A Bíblia diz que o coração daquele homem fica petrificado. Ou um AVC, um infarto, qualquer coisa aconteceu com aquele homem lá. Fica petrificado. 10 dias depois, Deus leva aquele homem. Nabal morre. Davi, que não era bobo nem nada, foi lá, pegou Abigail para ser mulher dele ainda, né? Pegou Abigail para ser esposa dele. Falou: olha, bendito seja o Senhor, essa mulher de Nabal, porque ela me livrou de tocar em sangue inocente. Então, a história de uma mulher intercessora dentro do seu lar, que se posiciona, ela pode mudar a história dessa família. Pode mudar a história dessa, assim como Ana, 1 Samuel capítulo 1, era afrontada por Penina. Eucana, o seu marido, gostava dela, sacrificava, dava porção a ela, só que Penina tinha filhos e ela não podia ter filhos, zombava dela. Mas no momento oportuno, Eucana chega para ela e diz: olha, por que tu choras, mulher? Por que teu coração está aflito, mulher? E por que tanto choro? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele dava tudo para Ana. Mas ela vai ao templo, e ali estava sentado Eli, o sacerdote, ao lado da coluna do templo. E ela balbuciando, conversando com Deus, entregando: Senhor, se tu me deres um filho, Senhor, certamente não se passará navalha sobre ele, e ele será entregue para teu reino, para a tua obra. E ele, vendo aquilo, vendo aquela mulher balbuciar, disse: mas mulher, tu está embriagada, bebeu vinho? Ela: não, meu Senhor, não foi vinho nem bebida forte. Mulher de Deus dentro de um lar, mulher de Deus dentro de um lar, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou derramando, está na tua Bíblia isso aí, estou derramando a minha alma perante o Senhor. Mulher intercessora, mulher que ora, mulher que busca. O sacerdote fala para ela: mulher, seja feito conforme a tua petição. E ela já saiu dali crendo, alegre, festejando, contando para o marido que ela ia ter filho. Ela teve filho, teve mais 3, depois teve Samuel. A gente sabe quem foi Samuel, pela intercessão e pela oração de uma mulher. Mulher que ora, mulher sábia, edifica o seu lar. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Ponto. Honra teu pai e tua mãe, para te vas bem e viva muito. E a palavra de Deus, ela é absoluta. Ela é absoluta, ela não é relativa, ela é absoluta. Então, se você obedecer aos teus pais, você vai viver bem e vai viver muito. Se você não obedecer aos pais, você vai viver pouco e vai viver mal. A palavra é absoluta. Você vê aí na rua o que está acontecendo com juventude: tráfico, droga, porcaria, sujeira, prostituição, tudo que não presta. Falta de obediência, falta de temor e às vezes falta de sacerdócio dentro de casa. A ausência do sacerdócio dentro de casa faz com que os filhos sejam perdidos. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Honra, porque é um primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que possas viver bem. Primeiro vem o mandamento, depois vem a promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas bem e viva muito. Bem e muito. Bem e muito. Vou lá para a parte dos pais, que é o sacerdote do lar. Maridos, amai as vossas mulheres, amai as vossas mulheres. Olha o poder do sacerdócio.
O poder do sacerdócio, porque efetivamente a gente só pode oferecer como sacerdote aquilo que a gente tem. Oferecer aquilo que a gente tem como sacerdote. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É necessário que o homem tenha o amor de Cristo pela igreja. Não é o amor eros, que também faz parte. Glória a Deus, é o amor sexual. Louvado seja o Senhor por isso. Não é o amor filéu, que é o amor fraterno, que é o amor de amizade. Necessita do companheirismo, da amizade, do respeito. Não é o amor storger, que é o amor de família, mas é o amor ágape, é o amor sacrificial, o amor de Cristo pela igreja, o amor de renúncia. Mas quem que é o cabeça dessa casa? É o marido. Mas a quem é devida a honra dentro dessa casa? É a mulher. Está lá em 1 Pedro 3, é o amor e é a honra. Amor e honra. 1 Pedro 3,7, maridos, coabitais com ela, morem junto com ela, vivam com ela com entendimento, dando honra à sua mulher como vaso mais fraco, honrando a sua esposa como vaso mais fraco, como co-herdeiros da graça da vida, herdeiros junto das bênçãos de Deus. Vou traduzir isso para você: co-herdeiros, herdeiros juntos da graça, graça, favor de Deus, da vida, vida é Jesus Cristo. Herdeiros junto das bênçãos de Deus, herdeiros juntos, coabitando junto das bênçãos de Deus, para que não sejam impedidas vossas orações. Então a responsabilidade do sacerdote do lar quanto à sua esposa, não é só ser cabeça e mandar e determinar e falar e tem que obedecer, nada disso, é bobagem, isso é doideira, isso é loucura. Você tem a visão, mas você deve o amor incondicional, o amor sacrificial, o amor ágape pela tua esposa. O amor ao ponto de entregar sua própria vida por ela, como Cristo fez com a igreja. Se não for assim, não é sacerdócio. Se não for assim, não é sacerdócio. O nosso sacerdote é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não é da tribo de Levi. Jesus Cristo é da tribo de Judá, mas está lá em Hebreus capítulo 6, 7 ali. Jesus Cristo é sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. E antes de que houvesse lei, Jesus Cristo, ele vem pela ordem de Melquisedeque, ele é sacerdote. Tendo ousadia para entrar na casa de Deus, temos um sacerdote. É Jesus Cristo. Ele é a nossa referência, ele é o nosso exemplo em tudo. E o amor dele para com a igreja é o amor ágape que é derramado sobre... Porque na tua caminhada, eu sei que é muita coisa, gente, é muita informação, mas louvado seja o Senhor. Eu sei que na tua caminhada vai ter luta. Vai ter dificuldade. Você com a tua esposa o crescimento é esse, o casamento é isso. Você começa lá desde novo com a tua namorada, ora 3 meses na igreja, 6 meses, quando o pastor determinar tem que orar, né? Namora, ora, namora, noiva, casa, faz tudo de acordo com o que Deus determinou. Você não é sacerdote? Não quer ser um sacerdote de um lar? Tudo que começa errado, termina errado. Então começa certo. E aí você vai se deparar com luta, você casa, 1000 maravilhas. Vinícius fala até hoje, pastor Nilton, nós fizemos junto o casamento do Vinícius, está dando aula aqui atrás, né? Pô pai, pastor Nilton falou lá, tá, vai ter que pagar conta, vai ter que pagar isso, vai ter que pagar... É isso aí mesmo, vai passar luta, você não vai ter dinheiro, tu vai ter que dobrar o joelho de madrugada lá, orar, Deus honra. Deus instituiu a família, Ele vai te honrar. Mas vai ter luta. Mas nos gloriamos nas lutas, nos gloriamos, Romanos 5, nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação gera paciência, a paciência gera experiência, a experiência gera esperança, sonhos de Deus, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você entendeu o que é o amor ágape, o amor de Deus em nossos corações pelo Espírito Santo? Não é o amor carnal, sexual, não é o amor de amizade, não é o amor de família, é o amor ágape, sacrificial. E só o Espírito Santo pode derramar isso no coração. Só busca Deus em meio às lutas, às dificuldades, que vai trazer paciência, vai trazer experiência, vai trazer maturidade, vai trazer esperança, sonhos. E o amor de Deus é derramado, porque com o amor de Deus você tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não visa seus interesses, não suspeita mal, não arde em ciúmes. Porque Ele é alicerce, Ele tudo suporta. É o amor de Deus. E é nesse amor, nessa condição que você vai amar tua esposa, entregando sua própria vida por ela. Louvado seja o Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como pai, a palavra me bate fundo, eu gosto de pregar sobre isso, né? Eu sei o papai que eu tenho.
Eu sei, papai, que eu tenho. Pai. E a gente é disciplinado por esse pai. É corrigido por esse pai. Está lá em Hebreus capítulo 12. Aquele que aceita disciplina é filho. Aquele que não aceita disciplina é bastardo. É bastardo. Pai, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas admoestai na doutrina do... Você já percebeu na receita que Paulo dá para esse sacerdócio, para essa condição da família? Você já percebeu? Mulheres, sede sujeito aos vossos maridos maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Pais, não provoquei as iras dos vossos filhos, mas admoestai-o na doutrina do... Deus está em tudo isso aí, meu irmão. Se a mulher falar, se o homem falhar, se o filho falhar, se o pai falhar, Deus está no meio. Preocupa não, faz a tua parte, mulher, faz a tua parte, marido, faz a tua parte, filho, faz a tua parte, pai, porque Deus vai honrar. Teu filho está perdido, está com problema, dificuldade, admoeste na doutrina do Senhor, repreenda, exorte, corrija, leve ele para o caminho. Não retires a disciplina da criança, pois fustigando com vara nem por isso morrerá, e livrarás a alma dele do inferno. A decisão é dele, é individual, cada um toma a sua, mas o poder de levá-lo à decisão é do pai. É do pai. Não tem essa conversa não, que o pai não tem responsabilidade sobre os filhos. Não, o tempo todo o pai tem responsabilidade sobre o filho. O tempo todo. Você nunca vai deixar de ser pai, ele nunca vai deixar de ser filho, pode acontecer o que for. Bateu lá, pode acontecer a circunstância que for, mas bateu lá, faz o DNA, é teu, não tem jeito. Tem que haver disciplina, tem que haver correção, não pode ter medo, tem que haver autoridade, porque já me perguntaram isso, pregando lá na igreja, pastor, o senhor fala muito sobre disciplinar filho e tal, né, aquela coisa. Então, o Vinícius e a Paula sabem o que é disciplina. Estão aí. Paulinha está aí, o Vinícius está aí dando aula aqui atrás, estão aí, para a glória de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Cuide daquilo que Deus te deu. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não será confundido a porta da cidade diante dos teus inimigos. Tem que haver disciplina, tem que haver correção. Pô, pastor, mas toda vez bate. Não. Bate quem não dá disciplina. Quem dá disciplina não precisa bater. Quem dá disciplina, disciplina. Né? Não retires a vara da criança, fustigando com vara, nem por isso morrerá. Querido, 1, 2, 3, eu sempre fiz isso. Eles sabem, é verdade isso, não é fato não, não é conversa fiada não. Eles vão apanhar, é 3 varadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é verdade, gente. E é verdade mesmo. Pode ser bobo isso. Mas eu chego, você vai ser corrigido agora, sabe? Você tem um Deus. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 varadas para você aprender. Agora, se dá 1, 2 vezes, não precisa mais. Porque quando Deus está no meio, até na disciplina, meu irmão, vem conserto. Eu posso falar isso. E que Deus trave trave misericórdia. Que Deus guarde essa palavra. Que Deus proteja essa palavra na minha vida. Nunca na minha vida eu tive problema com filho. Em fase nenhuma, em idade nenhuma, em momento algum eu teve problema. Os meus filhos são orgulhos para mim. Eu não tenho que me queixar. Se falar, olha pastor, o que me busca lá atrás? Né? O que pode? O momento que não existe. Disciplinado, sempre me honrando, sempre abençoando, sempre coração no Senhor. Mérito meu ou deles? Não, graça de Deus. Graça de Deus. Por quê? Porque quando você disciplina, o Senhor está no negócio. Mas tem que haver sacerdócio. Tem que haver sacerdócio dentro da casa. A criança entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da repreensão afugentará dela. Tem que haver disciplina, tem que haver correção, tem que haver sacerdócio dentro dessa casa. Tem o papel da mulher, tem o papel do marido, tem o papel do filho. Deus está em tudo, Deus está em tudo. Porque se tirar Deus do meio, que ele for do teu jeito, da tua forma, do teu modo, vai dar ruim, não vai dar certo não. Porque hoje você se intitula um cristão, você se diz um filho, e o mundo espiritual está focado em você. Focado em você. O diabo anda ao redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Está focado em você. A brecha que abriu, está lá em Eclesiastes capítulo 10, aquele que romper o muro, a cobra o morderá.
pastor, mas tem que ficar ligado o tempo todo, vigilante, sim, no mundo espiritual. Ora, jejua, clama a Deus. Qualquer sintoma, qualquer sinal de qualquer problema com teu filho, vai consagrar a tua vida pelo teu filho. Mãe, pai, vai disciplinar, vai corrigir, chama a responsabilidade. Tem a casa, literalmente. Você casou? Eu marquei 50 minutos aqui, já deu 49. Você casou, você tem uma casa. Tem ambientes em comum dentro dessa casa. Mas tem os quartos, que são lugares individuais. Agora, o teu quarto com a tua esposa, a porta é trancada. Os quartos do teu filho, a porta pode estar fechada, jamais trancada. Você tem que ter liberdade para bater na porta com respeito e abrir a porta na hora que você precisar abrir. Eles são teus filhos. Eles estão debaixo da tua cobertura. Eles precisam da tua disciplina, eles precisam da tua direção, eles precisam da tua correção. Ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho que deve andar. Filhão, vem cá comigo, eu já passei aqui, eu já pesei aqui, eu sei que é por aqui, eu sei que você vai se machucar aí, vem comigo aqui. É caminhar junto. É bater na porta do quarto, é abrir quando for preciso, é disciplinar, é corrigir, é não ter medo. É chegou na rua, isso aconteceu, gente, comigo. Está na rua lá, aquela coisa, tal, festa, bagunça, qualquer coisa lá que seja, né? Aprontou, tentou aprontar alguma coisa, antes de começar a aprontar, chegar em casa a gente vai conversar. Acabou. Eles sabem o que é disciplina. Agora, quando chega em casa, já passou 1 hora, 2, 3, quando chega em casa, vem cá. Vocês têm que ir para o quarto lá. Né? Você lembra o que você fez? Tal. É uma vez, gente. É uma vez. Quem disciplina não espanca, quem disciplina não bate, quem disciplina corrige. Agora, quem bate, espanca, porque uma hora você vai estar com ira, uma hora você vai estar com raiva e vai depositar tudo naquele chinelo, naquela cinta, naquela tapa, naquilo que seja, vai magoar, vai ofender, vai machucar, vai ferir e vai causar um problema para o resto da vida. Para o resto da vida. Isso não é sacerdócio. Isso é mundo. O sacerdócio é sacerdócio. A entrega, a renúncia. Rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto inteligente, é o culto racional. E não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você comece a experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida e para a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Eu sou testemunho vivo disso, do poder de Deus. Busque as coisas do alto, alimente a tua família com as coisas do alto. Está lá em Colossenses 3, buscar as coisas que são do alto, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. As ferramentas do alto você tem que usar no teu sacerdócio, mas qual que é o primeiro lugar que é o teu sacerdócio, que você exerce o sacerdócio? Na tua casa. E quais são as ferramentas do alto? Aquelas que vêm do alto, literalmente. É a fé, é a misericórdia, é o amor, é a graça, é o perdão. Tudo isso vem do alto. Então, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja perdão dentro da tua casa. Tem que haver amor, tem que haver graça de Deus, bondade de Deus, tem que haver perdão, tem que haver misericórdia dentro da tua casa. Porque se você não consegue exercer dentro da tua casa, como que você vai cuidar das coisas de Deus? Não adianta você ir para uma célula, não é porque você brigou com a tua esposa naquele momento, ou teve um probleminha, porque o diabo vai tentar de tudo para você ir para a célula, ou para aquilo que você vai lidar, fazer bagunça. Mas é o teu, como o pastor Edmilson pregou, que é a tua vida. É a tua vida diante do Senhor. É como que está a tua família diante do Senhor, é como que está a tua casa no teu dia a dia. É como transcorre isso, não é no que aconteceu agora, mas é no que tem acontecido ao longo da história da tua família. Meu irmão, a tua família, você varão, ela é a tua cara, vamos dizer assim. Tem bagunça lá, está na hora de trazer conserto para isso. Buscar as ferramentas necessárias para o conserto do alto. Tem que haver perdão, tem que haver misericórdia, tem que haver amor. Amor. O amor gera maturidade. Não, 1 Coríntios 13, Paulo fala, quando eu era menino, eu tratava como menino, agora eu sou homem, eu tenho que tratar como homem. Então tem que haver, o homem de Deus, ele é ministro. O homem de Deus, ele é autoridade. O homem de Deus tem santidade. O homem de Deus é sacerdote. O homem de Deus ama. O homem de Deus corrige, o homem de Deus disciplina, o homem de Deus confronta, mas o homem de Deus ama. Louvado seja o Senhor. Família, projeto de Deus. Família. Uma coisa é você tentar
tentar exercer um sacerdócio. Outra coisa é você viver o sacerdócio junto com a tua família. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Comerá do fruto do seu trabalho. Feliz será e irá bem. A tua mulher será como uma videira ao lado da tua casa. A videira produz a uva, produz o vinho, a alegria. A tua mulher será como uma videira ao lado da sua casa. Os teus filhos serão como planta de oliveira à roda da tua mesa. É a unção de Deus ali. Eis que será bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, ou o Senhor abençoará a tua casa. Verá os filhos dos teus filhos, verá a tua geração, e a paz sobre Israel, ou a paz sobre a tua geração. Tudo isso por temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Fique de pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Queria pedir a você agora, onde você está, rapidamente, procura a tua família. Aonde tiver um parente teu aqui, procura, abraça, corre para junto da tua família aí. Vamos orar. Sabe que tem marido com picuinha com esposa hoje aqui? Ei, será que tem? Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo investe pesado na família, porque família é projeto de Deus. E o diabo sabe, presta atenção, gente, o diabo sabe que a tua família estruturada, o teu sacerdócio é pleno. A tua família abençoada, o teu sacerdócio é pleno. E ele vai tentar contra a tua família. Birrinha, briguinha, sabe aquela coisa? Ei, alguém tem que ceder nesse negócio aí. Alguém tem que ceder. Não tem que ficar nesse negócio de quem é certo, quem é errado. Meu irmão, Deus está no controle disso. Mulher, seja sujeita como ao Senhor, Deus vai te honrar, o Senhor está lá. Marido, ame como Cristo amou, Deus está lá, Ele vai honrar. Filho, obedeça no Senhor, Deus está lá. Se teu pai for injusto, Deus está lá. Pai, não provoquei a ira, admoestar na doutrina do Senhor, Deus está ali. Se você for da doutrina do Senhor, Ele vai honrar o teu filho, tua vida. Chega de picuinha, de briguinha, de coisas. Quanto tempo na minha, vai mais de 10 anos, não sei quantos anos, que eu não sei o que é brigar com a minha mulher. Não sei, estou falando de verdade, gente. Quando começa alguma coisinha, a mulher é muito sábia. Rose é uma mulher muito sábia. E eu acho que muito mais ela do que eu, né? Meu ministério, eu digo, pelo menos 3%, gente. De 100%, pelo menos 3% é meu. 97% é ela. Pegue tua família, abraça tua família em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Pai de bondade e graça, Senhor. Misericórdia, Deus. Misericórdia, Pai. Perdão. Misericórdia. Amor. Graça. Quantas coisas se pode conquistar juntos. Quantas coisas se pode conquistar orando juntos. Quantas coisas se pode conquistar suportando um ao outro juntos. Desconsiderando toda a cilada do inferno e olhando somente para Jesus dentro dessa família, para o sacerdócio de Cristo dentro desta família. Quantas coisas se pode conquistar. Ame, abrace. Marido, governe sobre a tua casa como um sacerdote. Mulher, acompanhe o teu marido, ele precisa de você. Usa de sabedoria. Quer porém sabedoria, peça a Deus sem duvidar que dá liberalmente. Dá liberalmente. Quando você pedir, mulher, sabedoria, Deus vai te dar. Em nome do Senhor Jesus, decretamos falência toda a autoridade do inferno contra as famílias deste ministério, contra as famílias desta igreja, contra as famílias destes líderes. Decretamos falência toda a estratégia do inferno, quebrada, falida, toda a estratégia do inimigo. Declaramos o governo e o reino do Senhor. Governo e o reino do Senhor. Famílias abençoadas, famílias fortalecidas pelo sacerdócio, pelo poder de Deus, pelo poder, a graça e a bondade, a misericórdia do Senhor. Pai, entra com poder. Guarda, Senhor, guarda as famílias, Senhor, guarda essas vidas, meu Pai. Glorifica o teu nome com uma liderança forte, poderosa, Senhor, eficiente, atuante, Deus, uma liderança viva na tua presença, Pai.
Abençoamos a cada família aqui representada, Deus. Abençoamos a cada família, Senhor, estabelecida pelo Senhor neste ministério. Te agradecemos e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.